let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Amém, amém, amém! Aí estão vocês! Bem, é difícil de acreditar, mas estamos na linha de chegada. Estamos na sessão 12, a última sessão da recompensa da honra. Vocês aprenderam algo? Bem, eu tenho boas notícias e sabe quais são? O melhor vem agora! Porque sabe do que vamos falar hoje? Vamos falar sobre honrar todas as pessoas e finalmente vamos falar sobre honrar o próprio Deus. Estão prontos? Sente aí, vamos começar, certo? Então, 1 Pedro capítulo 2 é onde vamos começar e é uma passagem muito simples e você não precisa abrir, eu vou ler para você, certo? Pedro diz em 1 Pedro 2,17: honrem a todas as pessoas. Repitam comigo, honrem todas as pessoas. Certo, vou ler na amplificada. Demonstrem respeito por todos os homens e os tratem com honra. Agora a mensagem, tratem todos que encontrarem com dignidade. Agora na nova tradução viva, mostrem respeito por todos. Certo? Estes de quem Pedro está falando são aqueles a quem Jesus afetuosamente chamou de próximo. Se você lembrar, Jesus estava ensinando e em certo ponto um advogado especialista da lei disse a ele: Jesus, quem é o meu próximo? Lembram dele falando disso? E Jesus contou uma parábola sobre um homem que estava no caminho de Jericó, foi assaltado por ladrões e apanhou até quase morrer. E um sacerdote vinha no caminho e quando viu o homem caído, passou para o outro lado da estrada. Passou direto, e então veio um levita e fez a mesma coisa. Mas então, e eu quero ler na versão a mensagem, um samaritano, eu estou lendo a Bíblia a mensagem, Lucas capítulo 10, versos de 30 a 38. Um samaritano viajando pela estrada aproximou-se dele e quando viu a condição do homem, o seu coração moveu-se de compaixão. Repita, o coração moveu-se de compaixão. Lembre-se, toda honra se origina no coração. Lhe prestou os primeiros socorros, desinfetando e limpando as feridas. Então o colocou num burrinho e o levou a uma hospedaria para que ficasse confortável. Pela manhã tomou 2 moedas de prata, deu ao hospedeiro e disse: cuide bem dele. Se custar mais do que isto, coloque na minha conta e eu lhe pagarei quando voltar. O que você acha? Disse Jesus. Qual dos 3 tornou-se o próximo para o homem atacado pelos ladrões? O que o tratou com bondade? O erudito religioso respondeu. Jesus disse: vá e faça o mesmo. O sacerdote e o levita não viram o homem como alguém de valor. O samaritano, porém, a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão em seu coração. Toda honra vem primeiro do coração. Sabe o que é impressionante? Aquele samaritano não precisou orar. Com o coração cheio de amor, compaixão e respeito pelas outras pessoas, ele fez o que era necessário. Este exemplo do samaritano é um exemplo clássico de alguém que honra todas as pessoas. Há formas diferentes de ajudar todas as pessoas. Uma destas formas é ajudar ministérios que Deus levantou para ajudar pessoas necessitadas. Eu lembro aqui de um amigo chamado Bill Wilson que cuida de 20.000 crianças no Brooklyn, Nova York. Ele dirige um ônibus, já foi esfaqueado, levou um tiro. É um dos homens que eu mais tenho respeito no planeta hoje. E tudo aconteceu quando sua mãe o abandonou num parque e um homem veio, viu ele embaixo daquele banco de parque e o enviou para um acampamento. E naquele acampamento ele foi salvo e passou então a ser cuidado, tudo porque aquele homem de negócios o honrou e cuidou dele como o samaritano. Agora o Bill cuida de 20.000 crianças em Brooklyn, Nova York. E não só isso, seu ministério é mundial. E como podemos ajudar ministérios desta forma? Eles têm centros em todo lugar. E como ajudamos, digam, financeiramente? Ajudamos com finanças. É isso que fazemos, ajudamos financeiramente alguns ministérios que sabemos que cuidam de pessoas. Mas a outra forma de ajudar, que é servindo ao ministério, repitam, servindo ao ministério.
eu quero dizer isso. A maioria das igrejas locais que já visitei tem ótimos trabalhos para alcançar os pobres. Você pode se envolver, se Deus colocar no seu coração, pode se envolver com esses ministérios e até ajudá-los financeiramente a alcançar os pobres. É muito importante que façamos isso porque é uma das formas que temos de honrar a todos. Agora eu quero dizer que não são só os que são pobres e destituídos que devemos ajudar, pois há destituídos que não são pobres. Sabe, há várias pessoas ricas financeiramente que estão sofrendo. E eles estão por aí, nos supermercados, nos shoppings, podem ser nossos vizinhos, têm boas roupas, comem boa comida, mas de fato estão sofrendo. E sabe o que pode acontecer? Uma palavra de encorajamento vinda de nós pode transformar suas vidas, pode colocá-los no caminho para que encontrem Jesus Cristo como Salvador. Sabe, porque muitas pessoas não falam de forma honrosa com outras pessoas é porque elas têm medo de falar, elas têm medo de dizer algo errado. Mas há uma passagem que Deus me deu logo que eu me converti, que conforta muito o meu coração e é a seguinte, Isaías 54, que diz assim: O Senhor Deus me deu a língua de eruditos. Repitam, a língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra na hora certa alcançado. Ouviram isso? Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então eu percebi, muito jovem na fé, logo que fui salvo, percebi que podia confiar em Deus e Ele daria as palavras certas para eu falar aos que precisam. Me daria palavras para honrar pessoas. Então eu fiz disso uma prática e eu quero dizer que nem todos são destituídos. Ele fala dos destituídos, mas é qualquer um com quem você tiver contato. Você entende? Pode ser a moça do caixa, o atendente na loja, a moça do pedágio, aquela recepcionista que te atende, alguém no telefone. Eu lembro que recentemente eu e Lisa estávamos em Londres pregando numa conferência na igreja Hillsong e eu estava andando e orando e na Inglaterra não há muitos lugares para orar a não ser nos parques. Então bem cedo de manhã eu ia no Hyde Park para orar e eu lembro que eu estava andando por ali, na verdade eu estava voltando da oração e vindo bem na minha direção vinha uma mulher do Oriente Médio encurvada e parecia que ela carregava o peso do mundo e ela tinha um véu. E eu fiquei ali olhando para ela e a compaixão veio ao meu coração. E eu olhei para ela com um grande sorriso e eu disse, bom dia. E ela olhou para mim e ficou quase em choque. Para que é que um homem branco do oeste estava falando comigo? E ela estava tão em choque que nem sabia como responder e um grande sorriso veio ao seu rosto. Ela disse, bom dia. E eu percebi que apenas com aquele simples gesto, para honrar aquela mulher, provavelmente eu a ajudei naquele momento, eu sabia disso. Isso ocorre em qualquer lugar. Pode ser num restaurante, sabe quantas vezes eu já fui num restaurante e as pessoas lá servindo comida, eu observo os crentes lá lendo o menu, sabe, alguns leem o que querem no menu, devolvem o menu e continuam falando com os amigos. Estão comigo? E ali está aquele servo servindo a comida. Sabe, você deveria olhar para o garçom e dizer qual o seu nome, como está sua família, e pelo menos mostrar que você se importa com ele antes de pedir a comida. Estão comigo e quando terminar ali, deixe uma gorjeta, uma boa gorjeta. Esquece os 10%, que tal deixar 20%? Que tal uma gorjeta de 25%? Eu me lembro que eu estava numa igreja anos atrás e saímos para comer depois do culto. Entramos no restaurante e comemos muito bem e eu lembro do pastor deixar algumas notas na mesa. Provavelmente não era nem 1% do que ele comeu. E eu fiquei tão envergonhado porque aquela mulher que nos atendeu sabia que vínhamos do culto. E eu lembro que indo para o carro eu não aguentei, tive que voltar. Eu disse, pastor, eu preciso ver um negócio no restaurante, você me pega ali na frente? Eu corri para o restaurante e dei mais dinheiro a ela. Porque eu pensei, como podemos desonrar esta mulher que nos serviu dando menos de 10%? Era 1%. Sabe, você deve dar, você deve ser melhor que o mundo. Crentes devem viver melhor do que o mundo. Estão comigo? É um bom lugar para dizer amém. Sabe, existe um estacionamento VIP no aeroporto de Denver. A Lisa e eu, nós íamos constantemente de avião para Denver. Eu uso o valet porque, sabe, às vezes você está com tanta coisa que é melhor certamente usar o estacionamento VIP. Eu lembro uma vez eu fui àquele lugar e os caras quase brigando para pegar o meu carro, sabe? Sabe, todos aqueles caras vindo da Turquia, de Gana, desses países africanos para trabalhar como valet. E eles, lá vem o pregador, lá vem o pregador. E eles quase brigando, sabe por quê? Porque eu deixo boas gorjetas?
E sabe, é interessante, há anos atrás, no estacionamento VIP do aeroporto de Denver havia uma parte que era coberta no estacionamento e outra parte que não era coberta ficava ao ar livre. Meu carro nunca ficava ao ar livre. Estava sempre numa vaga coberta. E nunca tinha neve no meu carro quando eu voltava. O que é isso? Recompensa da honra. Estão pegando isso? Entendem? Sabe, quando eu e Lisa vamos ao mercado, sabe, amamos ir aos mercados locais que ficam por aqui. Uma vez tinha um visitante conosco e ele disse: vocês conhecem todo mundo na loja? Porque todo mundo parava, falava, trocava ideia, todo tipo de assunto e às vezes até orávamos por eles. Nós os honramos, repitam, honrar. Estão entendendo? Então Deus está dizendo: honrem todas as pessoas. Alguns exemplos práticos. Olhe as pessoas nos olhos quando falar com elas, trate-as com gentileza. Tente fazer coisas além das expectativas delas. Sabe, no último inverno tivemos aquelas tempestades e eu percebi que o meu vizinho estava sem pá, então eu fui lá, emprestei a minha pá e ainda o ajudei a limpar o seu quintal. É disso que eu estou falando. Sabe, eu pensei, ele sabe que somos crentes, então vamos lá tirar essa neve. Porque eu sabia que aquela situação, sabe, temos grandes tempestades. Eu sabia que ia dar um trabalhão. Sabe, no passado eu cortava a minha grama e hoje eu não corto mais, ok? Mas no tempo que eu cortava a grama, eu cortava também a grama do vizinho às vezes. Por quê? Porque é uma forma de honrá-los de uma maneira que eles nunca esperam. É isso que Deus quer dizer com honrar a todos, estão comigo? Certo? Outra coisa, que tal quando o gari passar por você oferecer-lhe um suco? Estão comigo? Talvez alguém está passando na frente da sua casa com fome. Dê comida a ele. Honre-os. Trate-os como valiosos. E quer saber, isso vai abrir a porta do evangelho para você. Agora deixa eu dizer isso. O mais importante é que você peça que Deus ponha honra pelas pessoas no seu coração, porque se você tentar honrar, sem que isso esteja no coração, vai sair falso e superficial. E tem mais, vai ter o efeito exatamente oposto ao que você queria. Porque, sabe, as pessoas notam a honra falsa. Agora, os últimos 10, 15 minutos desta sessão, eu quero falar sobre honrar a Deus. Repitam, honrar a Deus. A última forma de realmente andar em honra é, antes de qualquer coisa, honrar a Deus. Provérbios 3:9 diz, ele nos ordena honrar ao Senhor. Repitam, honrar ao Senhor. Ouçam com atenção, nós desonramos a Deus se valorizamos qualquer um ou qualquer pessoa acima dele. Preciso dizer de novo, desonramos a Deus se valorizamos qualquer um ou qualquer coisa acima dele, ok? Agora, apenas para Deus, repita, apenas para Deus, a nossa honra transcende para a adoração. Deixa eu fazer essa afirmação que vai te ajudar a entender. Para todos sempre apenas adoramos a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Para todos sempre daremos honra a quem a honra é devida, mas apenas a Deus isso transcende a adoração. Certo? Estão comigo? Então, quando honramos qualquer um acima de Deus, isso não é honrar, pelo contrário, é idolatria. Estão comigo? Um exemplo clássico disso foi na vida de Eli. Eli era um sacerdote, sumo sacerdote de Israel, e ele tinha 2 filhos que eram líderes. Um se chamava Hofni e o outro se chamava Finéias. Hofni e Finéias eram os caras que faziam o trabalho do tabernáculo e o que acontecia é que quando os homens traziam as ofertas, Hofni e Finéias pegavam a melhor carne, à força se não fosse dada a eles. Certo? Pediam e se as pessoas questionassem, pegavam à força. Não só isso, cometiam adultério e fornicação com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Então seu pecado era muito, muito grande aos olhos de Deus, entendem? Agora, Eli sabia o que os seus filhos faziam, mas ele não os corrigia nem removia da posição de liderança. Sabe por que ele não fazia? Porque Eli era um homem glutão, era um homem gordo. Sabe, ele morreu quebrando o pescoço de tão gordo. Estão comigo? Então o seu pecado foi alimentar a sua gula. Então ele repreendeu de forma bem branda. Eu vou ler aqui para vocês, ouçam. 1 Samuel 2, 23, 24. Ele disse a eles, eu ouço os relatórios das coisas más que vêm fazendo. Por que continuam pecando? Devem parar, meus filhos. O que eu ouço das pessoas não é bom. Certo? Então ele é brando assim, mas ele não os remove. Certo? Agora, eis o que acontece depois. Um profeta vem a Eli. Ouçam a palavra de Deus que vem do profeta. 1 Samuel 2, 28, 29. Um dia um profeta veio a Eli
e lhe deu essa mensagem. Eu atribuí as ofertas de sacrifício aos sacerdotes. Então por que você escarnece dos meus sacrifícios e ofertas? Ouçam isso. Por que você honra mais a seus filhos do que a mim? Então Deus diz a Eli, por que você honra mais a seus filhos do que a mim? Pois vocês têm engordado do melhor das ofertas do meu povo. Então o que o profeta fez foi apontar os motivos de Eli, porque ao honrar os seus filhos, não os retirando da posição, ele ofendeu a Deus. Estão comigo? Ouçam o que Deus falou sobre Eli, porque entendam, o que Eli recebeu não foi a recompensa da honra, mas exatamente o contrário. Certo, teve grande perda, porque Deus disse assim, desta forma o Senhor, o Deus de Israel diz, as coisas terríveis que você está fazendo não continuarão. Eu havia prometido que o seu ramo da tribo de Levi estaria sempre diante de mim, mas eu honrarei apenas aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Isso é Deus falando pelo profeta. Porei fim à sua família, para que não me sirvam mais como sacerdotes. Todos os membros da sua família morrerão prematuramente. Então por que Eli desonrou a Deus, honrando mais aos seus filhos, ele sofreu grandes consequências? Façamos um paralelo entre Eli e Abraão. Deus chega para Abraão e você sabe que não havia nada mais importante na face da terra para Abraão do que o seu filho Isaque, porque Abraão esperou 25 anos por aquele filho da promessa. Estão comigo, e além de seu filho, era o filho do milagre. Então Deus vem a Abraão depois de Abraão ter realmente amado Isaque, e ele diz, eu quero que você vá numa jornada de 3 dias e o sacrifique num monte que eu direi. Você entende o peso desse pedido, o tamanho do pedido? Não havia absolutamente nada que Deus pudesse pedir a Abraão que doesse mais que Isaque. Se Deus dissesse, vai e se mate, doeria menos nele, eu estou certo disso. Mas sabe o que minha Bíblia diz? Minha Bíblia diz em Gênesis 22:3 que na manhã seguinte Abraão acordou cedo. Deus disse na noite anterior e de manhã ele já estava a caminho. Estão vendo isso? Porque ele seguiu na manhã seguinte para um pedido tão difícil, porque ele honrava a Deus. Certo? Ele sobe no topo da montanha, prepara o altar, levanta o cutelo para matar a coisa mais amada da sua vida e o anjo diz, vamos ler aqui, não machuque o garoto, pois agora eu sei que você realmente teme a Deus. Você não poupou nem o seu filho amado por mim. O que o anjo disse, agora eu sei que você teme a Deus. De onde deriva a honra? De onde ela é originada? A honra flui do temor do Senhor. Então veja, Abraão honrou a Deus, ao invés de honrar a si mesmo ou honrar ao seu filho. Exatamente o oposto de Eli, não é? Agora veja a recompensa de Abraão. Isto foi o que o Senhor disse, Gênesis 22:16-18. Porque você me honrou me obedecendo e não poupou o seu filho amado para mim, eu juro por mim mesmo que te abençoarei ricamente. Multiplicarei seus descendentes em incontáveis milhões como as estrelas do céu e a areia da praia. Eles derrotarão seus inimigos e pela sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo porque você me obedeceu, você me honrou. Veem a recompensa que Abraão recebeu por honrar a Deus ao invés do seu filho, estão comigo? Certo? Vamos falar de Moisés. Moisés foi outro que esteve perto de perder tudo porque honrou outra coisa ao invés de Deus. Veja, o erro dele foi muito severo, ok? Deus ficou tão irado que a vida de Moisés esteve a ponto de ser encerrada abruptamente. Estão comigo? Deus ficou tão irado com Moisés que ele estava pronto para matá-lo. Você sabia disso? Quantos sabiam disso aqui? Oh, meu Deus, alguns precisam ler suas Bíblias. Êxodo 24. Não, desculpem, Êxodo 4:24 na Nova Tradução Viva. No caminho, Moisés e sua família haviam parado para pernoitar e o Senhor confrontou Moisés e estava a ponto de matá-lo. A nova versão King James diz que o Senhor buscou matá-lo. Isso é muito pesado. Deus veio matar Moisés. Agora, antes de debatermos isso, deixa eu contextualizar, ok? O que acontece aqui? Ok, Moisés está lá no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, certo? E Deus aparece no monte, certo? Na sarça ardente. Então Moisés vai para o topo do monte e Deus diz a ele, você é o libertador, você vai libertar o meu povo, você é o cara, certo? Então Moisés desce do monte e fica com aquela cara, você lembra, você já assistiu o filme, não é? Ele fica com aquela cara, né? É. Então Zípora, sua esposa, olha para ele e faz, Moisés, o que está acontecendo? E Moisés faz, eu vi o Senhor.
E ele disse que vai libertar o meu povo. E eu sou o libertador de que se prega há gerações. Eu sou o libertador. E Zípora, uau, né? Ela faz, uau. Quando a gente vai, ele, nós vamos agora. E ela, tô com você, querido, vamos lá, certo? E Moisés diz a ela, mas tem uma coisa para fazermos primeiro. E ela, o quê? Ele diz, bem, o Senhor reafirmou a aliança que fez com Abraão lá no monte. E pela aliança de Abraão temos que circuncidar nossos filhos. Temos que cortar os prepúcios dos pênis, ok? Então, mamãe diz, ok, certo. E ela entrega a ele Gerson, e Gerson é o filho mais velho. Bem, Moisés circuncidou Gerson. Sabe, eu tenho 4 garotos e vi o nosso terceiro filho ser circuncidado. E eu lembro o pediatra dizendo, é melhor vocês se segurarem porque vocês vão ver o Alexander gritar como nunca mais vai gritar na vida inteira. Sabe, cada parte do corpo dele vai gritar. Quando aquele médico cortou o prepúcio do pênis do meu filho, eu vi o Alexander e eu pensei, oh meu Deus, graças a Deus fizeram isso comigo quando eu tinha só um dia. Eu fiquei, sabe, eu não conseguia... Vocês lembram quando Josué, sabe, estava trazendo o povo à terra prometida? Lembra que ele circuncidou a todos? Lembra que ficaram prostrados 3 dias? Não estavam adorando a Deus? Era dor mesmo. Era dor, sabe? Tem muitos nervos naquela região. Será que vocês entendem isso? Então, Moisés circuncidou Gerson e Zípora chega e faz... O quê? Isso é um absurdo! Isso é inumano! Isso é tortura e punição! Então ela pega o filho mais novo, Eliezer. É isso mesmo, Eliezer. Ela pega ele, põe ele para trás e diz, você não vai tocar nele. E Moisés, querida, essa é a aliança com Deus. Eu tenho que fazer. Tenho que circuncidar Eliezer também. E ela, não, você não vai tocar nele. Você não vai tocar nele. Que tipo de homem você é? Eu posso processar você. Isso é abuso infantil. E Moisés, querida, temos que fazer isso. Deus mandou fazer. Não vamos, não. Não, você não. Se você tocar nele, você vai ver o que eu faço com você. Toque nele e você vai ver meu amor indo embora. Então ela grita com ele, trata ele daquele jeito, e grita de novo, e chora, e se aquieta de novo. E isso dura não só uma noite, mas também no outro dia de manhã. E Moisés, finalmente, eu não preciso disso. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida para libertar Israel. Então, tá bom, vamos embora. Então ele está mantendo a paz ao invés de ser um pacificador. E bem-aventurados não são os que mantêm a paz, mas os pacificadores. Há uma diferença, o que mantém a paz às vezes compromete a verdade para mantê-la. O pacificador, se necessário, confronta para ter a paz verdadeira. Então Moisés não queria briga em sua casa. Ele se cansou da briga, sejamos honestos, houve uma briga e ele não quis continuar. Tudo bem, vamos, eu tenho o chamado de Deus em minha vida. Então algo que Deus lhe disse para fazer, ele não fez porque a sua esposa estava com raiva, certo? Então veja o que acontece. Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 25 na Bíblia Amplificada, prontos? Ora, aparentemente ele havia deixado de circuncidar um dos seus filhos, pois sua esposa se opunha. Mas vendo a vida dele em tal perigo, porque Deus veio matá-lo, lembram? Zípora tomou uma faca de pedra e cortou o prepúcio do seu filho e atirou-o para que tocasse os pés de Moisés e disse, certamente és para mim esposo sanguinário. E depois que ela fez isso, lemos no próximo verso, o Senhor deixou Moisés sozinho. Um dia o Senhor falou comigo em oração, eu não esqueço disso. Eu estava lendo essa passagem e o Espírito Santo me disse, quem morreria era Zípora ou era Moisés? Eu disse ia ser Moisés e ele, é isso aí, porque eu disse a Moisés o que fazer. E ele honrou mais a sua esposa do que a mim. Então quando Deus chegou, ela ficou esperta. Quando ela viu seu esposo a ponto de morrer, ela circuncidou o filho. Mas o que realmente me tocou foi quando Deus me disse ia morrer Moisés, não ela. Porque eu disse a Moisés o que fazer. Vocês estão aqui? Agora deixa eu dizer algo. Moisés era muito jovem no Senhor. Ele cresceu no Egito e agora, claro, ele estava há 40 anos vivendo no deserto, mas Deus se achegou a Moisés e começou a formar seu ministério. Isto seria algo que Deus usaria na vida de Moisés para que ele nunca mais se desviasse do seu caminho. Porque você o vê pelo resto da sua vida, exceto pelo incidente do conflito da água.
naquela situação em que ele acertou a rocha 2 vezes, Moisés nunca, não importa que pressão ele sofreu do povo, nunca mais desviou do Senhor. Mas quanto a Eli, ele era velho no ministério. E a quem mais dado, mais é cobrado. Eli sabia o que estava errado. Moisés tentava ser um bom marido. E por ignorância ele desobedeceu a Deus, e Deus disse: eu vou alinhar isso agora. E virou uma marca na vida de Moisés, ele aprendeu. Eli e seus filhos, Abraão e seu filho, Moisés e sua esposa, tem a ver com famílias. Estão vendo isso? Eu acho que agora ficam muito claras as palavras de Jesus em Mateus 10, 34 a 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama honra seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama honra seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus está dizendo que quando você honra os da sua família mais do que honra a Deus, ele disse o que acontece se você se coloca num lugar como Moisés. Estão comigo? Eu não estou falando de algo que você acha que Deus falou com você, eu estou falando de algo que ele claramente fala na sua palavra. Estão comigo? Isso está claro? Certo, eu estou falando de algo que você sabe que está na palavra, algo que é totalmente contrário, e você ali sentado, e a sua esposa, seu marido, seus filhos querem que você faça algo que você sabe que está errado. Certo, ouçam, marido, talvez você esteja numa pressão porque a sua família quer assistir um filme impróprio, mas você sabe que aquilo vai prejudicar e contaminá-los. Seus filhos podem reclamar, dizer que você é muito quadrado, mas sabe, você faz a coisa certa quando honra a Deus mais do que a seus filhos. Já teve vezes que eu disse: esse filme não passa na minha casa, esse tipo específico de música secular não vai ser tocado em minha casa. Eu sabia que tinha que fazer aquilo, porque eu sou o responsável e serei eu que vou responder a Deus sobre isso. E eu sou o responsável por protegê-los. E eu vou dizer, quando fiz não foi popular com Zípora. Ela não ficou feliz com seu marido, com o que ele estava fazendo, mas sabe o que ele fazia? Obedecia a Deus. E você ali sentado, liderando a sua casa, deixa eu te dizer, você ali sentado e você sabe que a sua família quer fazer algo que não vai glorificar a Deus, você sabe no seu coração que aquilo trará desonra, você sabe no coração que pode trazer poluição nos seus filhos, não faça. Proteja a sua família. Estão comigo? Porque deixa eu dizer algo. Se você é o cabeça da casa e você é marido, não será a esposa diante do trono do julgamento para prestar conta, será você. Estão comigo? Isso é pesado. Existem momentos em que se retém a honra. Embora sejam raros, eu devo falar deles antes de encerrarmos. Provérbios 26, verso 1 na Bíblia Amplificada diz: como neve no verão e como chuva na colheita, ambos são terríveis, sabe? Neve no verão é ruim. Da mesma forma, a honra não se adequa a um tolo autoconfiante. Ouviram isso? Provérbios 26, 8. Honrar um tolo é tão tolo como amarrar uma pedra no estilingue. Sabe o que acontece quando se amarra uma pedra no estilingue? Frame! Você toma. Ou seja, o dano volta para você, certo? Então a primeira coisa é saber quem é o tolo, certo? Vamos falar sobre quem é o tolo. É aquele que diz em seu coração: não existe Deus. Salmos 53, 1. É aquele que espalha calúnia. Provérbios 10, 18. É aquele que pratica o mal como um esporte. Provérbios 10, 23. Ele ou ela está sempre certo aos seus próprios olhos e não busca o conselho divino. Provérbios 12, 15. É aquele que fala palavras pomposas e orgulhosas. Provérbios 14, 3. É aquele que é autoconfiante e despreza a sabedoria, o conhecimento e a correção. Provérbios 18, 2 e 15, 5. Isso é apenas para citar alguns traços que são atribuídos ao tolo na Bíblia. Então, em resumo, uma pessoa como esta é frequentemente citada como o anticristo no Novo Testamento. Se você quer saber quem é o tolo no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Provérbios, ele está sempre lá, mas não no Novo Testamento, porque ele é o anticristo. Estão comigo? Certo? Diga amém se você entendeu isso. Porque eles vivem uma vida completamente contrária aos caminhos, sabedoria e conselhos de Jesus Cristo, certo? Quando honramos uma pessoa como esta pela sua loucura, trazemos dano a nós mesmos, a pedra no nosso estilingue volta para nós. Pegaram? O apóstolo João deixa isso muito claro, 2 João, versos 10 e 11. Se alguém vem até você e não traz esta doutrina, é desleal ao que Jesus Cristo ensinou.
não o receba, não o aceite, não receba ou admita em sua casa ou lhe dê incentivo ou algum encorajamento, pois aquele que lhe deseja sucesso ou o encoraja, dando-lhe boas-vindas, é cúmplice em suas más obras. Você se torna cúmplice dele. Se você o honra em sua loucura, repita, em sua loucura, não quer dizer desonrar o ser humano tratando sem bondade ou amor, vocês entendem, mas você não honra sua loucura, seu pecado. Não é sábio honrar o comportamento desonroso ou crenças contrárias a Cristo. Se o fizermos, nos tornaremos cúmplices do pecado. Agora deixe eu falar bem rapidamente sobre obter honra. Repita, obter honra. Como dito anteriormente, é contrário ao coração de Deus exigir honra. Então deixa eu deixar bem claro, até uma criança vai entender, certo? Se o marido receber essa mensagem sobre honra, se ele assistiu essas 12 sessões sobre honra, se o marido ouviu essa mensagem, se depois disso ele chegar em casa e exigir receber honra da sua esposa e filhos, ele perdeu a essência da mensagem. Porque Jesus disse, eu não busco honra. Estão comigo? É errado exigir honra. No entanto, por outro lado, a palavra diz o que podemos fazer para atrair a honra. Repitam, atrair a honra. Provérbios 4, de 5 a 8 diz, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não esqueça. Das palavras da minha boca não te apartes, não desampares, e ela te guardará, ame-a e ela te protegerá. Sabedoria é a coisa principal, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, estima-a, e ela te exaltará, ela vai te trazer honra quando você abraçá-la. Por isso vocês estão assistindo essas sessões, entendem isso? Você abraça a sabedoria e o que ela faz, ela te traz honra. Você não ama isso? Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então tudo volta de novo ao temor do Senhor. Não é maravilhoso? Por isso que Salomão, no fim da vida, ele escreveu, sabe? Ele se tornou um homem louco porque ele se desviou dos caminhos de Deus. E ele disse, a vida é só vaidade, é como tentar pegar o vento. E ele chega ao final e ele diz, quer saber? Finalmente aprendi o que importa na vida, temer a Deus e guardar seus mandamentos. E essa é a essência de toda a vida. Certo? Quando temos o temor do Senhor, vamos crer e obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Devemos sempre obedecer todos os seus mandamentos e preceitos. Eu vejo que há pessoas que tentam fazer a palavra se adequar às suas vidas. Tentam fazer a palavra se adequar às suas crenças. Em essência, quando leem a Bíblia, elas leem o que acreditam ao invés de acreditar no que leem. Estão acompanhando? O primeiro é engano e o último é o temor do Senhor, que leva à sabedoria, que atrai a honra. Como mantemos a honra em nossa vida? Permanecemos humildes em espírito, completamente dependentes de Deus. Essa é uma das minhas passagens favoritas. Os meus filhos já estão rindo porque eu a cito muito, mas Provérbios 22, 4, e é assim que eu vou encerrar todo este ensino. Diz assim, pela humildade, repita, humildade, e pelo temor do Senhor, vêm as riquezas, a honra e a vida. Riquezas, honra e vida, pela humildade e o temor do Senhor. Vêm as riquezas, a honra e a vida. Quer ser honrado? Então ande no temor do Senhor, em humildade, e a honra será atraída a você. Aprenderam algo? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Te damos a glória e a honra. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvá-lo.